Passando para lembrar que esse vídeo não representa a opinião nem os pensamentos da igreja, mas são a minha opinião sobre assuntos relevantes e às vezes até mesmo controversos que eu acho que são importantes serem falados por membros da igreja. Bem-vindos a mais um vídeo do MyLDSPOV, meu ponto de vista SUD. Então, hoje nós temos um assunto muito especial. Na verdade, como eu já comentei lá no meu Instagram, hoje nós estamos retomando o assunto da ação disciplinar, que na verdade é o Conselho de Condição de Membro. Nós temos um novo nome de acordo com o Manual Geral de Instruções da Igreja. E hoje nós vamos ter um convidado especial que vai contar a experiência que ele teve participando, recebendo conselho de condição de membro. E no final vocês vão ver o testemunho que ele adquiriu através das experiências que ele teve. Então fiquem até o final para vocês sentirem o Espírito tocar profundamente o coração de vocês. Mas então vamos lá, vamos começar. Eu vou convidar ele para entrar aqui conosco para nós começarmos essa conversa. Fala aí, meu querido professor Xavier dos Mormons. Boa, boa. Cara, valeu por você ter aceito participar. Na verdade, você ter entrado em contato comigo para compartilhar a sua história. Mas então vamos lá, vamos começar. Você pode começar por onde você quiser. Então vamos lá. Alguns pontos importantes, né? Que seria interessante saber. Na época, né, eu era um membro relativamente ativo da igreja. Eu já tinha servido missão, já tinha servido, por exemplo, como secretário, bem próximo ali do bispado. Então eu tinha um certo conhecimento de manual da igreja, de todas essas coisas. É interessante comentar isso porque isso acaba impactando um pouco no julgamento, né, do processo do conselho. Mas o que eu posso dizer, né? Num determinado momento de fraqueza, eu comecei a me relacionar com uma pessoa que não era membro da igreja. E como eu já era uma pessoa investida e todas essas coisas, já havia passado pelo templo. É, qualquer coisa que a gente faz, né, depois que a gente passa pelo templo, a gente, se for uma quebra de convênio, um dos convênios que a gente faz dentro do templo, a gente fica sujeito ali a, a uma ação disciplinar, né? E como é que foi esse processo pra mim, né? Primeira coisa, né, que eu acho que é o ponto mais difícil que a gente tem que confessar. Então, eu agendei lá minha conversa com o bispo, foi com ele, olha, bispo. E aí a gente precisa contar o que foi cometido de pecado, né? Que é bem desagradável. É, mas quando a gente lê sobre os processos de arrependimento, a gente entende a necessidade disso. Então a gente confessa o pecado. Eu confessei o pecado. Cara, você se importa se eu te perguntar, ahm, né, o que aconteceu, o que foi? Foi com relação à lei da castidade, né? Então, já dá pra você ter uma ideia. E aí fui lá, confessei o pecado, e o bispo falou, né? Olha, a gente vai precisar fazer um conselho disciplinar com você. E eu já havia passado por um conselho disciplinar antes, sendo escrivão, né? Eu registrava as coisas, só que de uma outra pessoa. Então eu já sabia como era estar dentro do conselho disciplinar, mas não como a pessoa se arrependendo, mas como uma das testemunhas ali. E eu sabia que não era uma experiência agradável, que não seria uma coisa legal. Foi bem doloroso a primeira vez que eu vi. E aí, ser a pessoa que teria que contar seria mais doloroso ainda. E quando eu falei pro bispo, ele falou, né, a gente precisa agendar. Existe uma política, né, muito interessante de... ah, nossa, me fugiu a palavra. Mas de ser uma coisa não pública, vamos colocar assim, sabe? Uma coisa que vai ficar só entre o bispo, os conselheiros dele e a pessoa, né? Então, os conselheiros eles também fazem parte do aconselhamento para o julgamento. Então é uma coisa que tem que ficar oculta ali, né? De certa forma. É uma coisa que só é interessante que a pessoa que está se arrependendo ela saiba junto com os líderes responsáveis ali. As pessoas de confiança. E quando chegou o dia, né? Eu fui lá, confessei e tal.
E aí a sentença, né? Entre aspas, ali a sentença, a determinação foi que eu entraria num período probatório formal de 6 meses. E aí que eu acho que é a parte mais dolorosa, né? Eu era relativamente participativo na igreja, então um período probatório te limita, né? Você não pode fazer oração, você não pode discursar, você não pode dar aula. Você fica um vegetal ali dentro da igreja, né? E você é estimulado, e também não pode participar do sacramento, mas você é estimulado a frequentar a igreja e a participar das atividades da maneira que for possível. E como foi estar nessa situação, né, considerando o que você acabou de nos contar? Durante todo esse processo foi bastante doloroso, né? E eu não entendia por que a gente precisava de tanto tempo. Eu achava 6 meses muito tempo. Muito tempo. Então, na minha cabeça, não fazia sentido eu demorar tanto tempo para poder receber o arrependimento. Eu falei, cara, mas se Cristo ele já pagou, de certa forma, por esses pecados, por que eu preciso de 6 meses para poder voltar à atividade e voltar a fazer as coisas? Se eu realmente sinto que eu me arrependo do que eu fiz, sabe? E, e assim, eu ficava com esse questionamento. E por que o processo dele era tão desagradável também, né? E eu também tentava entender por que as pessoas falavam que o conselho era para ajudar a pessoa arrependida. Eu fico, como vocês vão me ajudar, sabe? Me deixando afastado das coisas que eu mais gosto de fazer dentro da igreja. É, e essas coisas elas não faziam sentido pra minha cabeça, sendo sincero. E, e eu não fui de questionar muito, sabe? Eu meio que aceitei porque eu sabia que era uma coisa que estava um pouco além do que eu poderia transformar, porque eu sei como as coisas da igreja elas são bem definidas nesse sentido, né? E eu ficava remoendo essa ideia e convivendo com essas coisas, né? Mas durante o processo eu me esforcei ali para poder orar e para, tipo, para poder tentar encontrar, né? Para poder tentar entender essas coisas. E aí, conforme o tempo foi passando, as coisas foram fazendo um pouco mais sentido. Conforme eu ia vivendo, de certa forma, o meu luto ali, né? Minha provação pessoal, eu ia entendendo um pouco mais do significado do sacrifício de Salvador Jesus Cristo. E é muito interessante porque o tempo, dentro de algumas situações, ele te traz maturidade, né? Então você pode. A gente consegue reparar isso na nossa vida pessoal. Que conforme a gente vai vivendo algumas coisas repetidas vezes, a gente vai ganhando mais maturidade, a gente vai ganhando mais sabedoria em cima daquilo. E aí é bem aquela história de linha sobre linha, preceito sobre preceito. Certo? E como você diria que o tempo ajudou nesse processo? O tempo, ele tem um papel no processo de arrependimento que é muito importante, porque ele te obriga a refletir naquilo que você errou e a pensar profundamente sobre aquilo que você errou. E aí esse processo de pensar, ele te dá uma abertura através do Espírito para que você compreenda e seja moldado, né? Se o seu desejo profundo ele realmente é de, de se arrepender, né? De voltar a fazer o que é certo. E aí no final desse processo deu tudo certo. Eu voltei, né, pra atividade, conversei com o bispo novamente e tal. E aí o bispo ele fez uma liberação e aí eu retornei pra atividade. E, e aí tudo certo, pelo menos dessa primeira fase. E aí, assim, passou 1 ou 2 anos desse processo. E depois desses 1 ou 2 anos, eu acredito ter sido, mais ou menos um ano, vai, do que aconteceu, que veio a época de pandemia, né, 2020 ali. E aí eu comecei a me relacionar novamente com uma pessoa que era membro da igreja já nesse caso. E aí eu fiz a mesma besteira, aconteceu novamente. Me relacionando com uma pessoa que era membro da igreja. Eu tentei evitar muito, mas ao mesmo tempo que eu tentei evitar, eu também não evitei tanto quanto eu poderia ter evitado. E aconteceu novamente. Mas esse segundo processo, eu demorei um pouco mais para poder fazer o caminho do arrependimento. É. Por quê, né? Porque nesse processo de demorar um pouco mais para fazer o caminho do arrependimento, eu não confiava no líder que eu tinha naquele momento. Eu achava que ele era uma pessoa. Não sei, eu não conseguia confiar nele. E,
E aí foi bastante desagradável, eu fiquei procrastinando isso. Como tava em pandemia, a gente não tinha reunião sacramental. Mas na época eu lembro que eu precisaria abençoar sacramento pra minha família, porque eu era o único portador do sacerdócio maior dentro de casa. E aí eu não fiz, né? Não abençoei o sacramento pra minha família. Foi um período bem difícil mesmo. É, Até que chegou um momento em que eu decidi confessar. E aí, nesse processo de decidir confessar, eu lembro do dia que eu confessei, né? Foi o mesmo esquema, a gente precisou fazer no momento em que a capela estivesse vazia, eu somente com bispos conselheiros. E aí eu já tinha mudado de ela, né? Eu tava numa ala que eu já confiava um pouco mais no bispo. E, e eu lembro que eu fui contando, né? E é muito triste porque nesse processo de reincidência, quando você peca uma vez e peca de novo, as consequências elas são um pouco mais dolorosas. É, o pecado reincidente, ele se conecta bastante com o arrependimento incompleto, né? Vamos colocar assim. Mas, de qualquer forma, eu fui lá e confessei novamente. E eu lembro que o processo, né? Você vai lá, confessa, os conselheiros e bispos eles conversam entre eles, com você fora da sala, depois você retorna para a sala. E aí, nesse processo de retornar para a sala, eles te dão a sentença, né? E nessa. Eu lembro que nesse dia, eu chorei muito quando eu saí da sala a primeira vez. Chorei muito, muito. É, assim, parecia que tinha alguém futucando a minha alma, sabe, machucando realmente a minha alma. Foi muito doloroso pra mim esse processo de confessar essa parte. E, e, e aí depois disso, eu. Quando eu voltei pra sala, dava pra ver pela minha cara, né, que eu tinha chorado bastante. O período inteiro eu fiquei chorando, até que eles decidissem. Eu entrei na sala e eles me deram a sentença, né? E aí foi bem mais problemático o processo. E aí nessa brincadeira eu fui desassociado, que é um passo anterior à excomunhão, né? Na excomunhão eles tiram seu registro da igreja e na desassociação é como se tivesse batido na trave desse processo de excomunhão. E aí? Então foi bastante doloroso, muito mais doloroso do que a primeira vez. Eu sentia que eu realmente tinha ido muito além aí dessa segunda vez. Mas o mais doido, assim, do processo é que ele é muito doloroso e muito solitário, mas eu tive alguns sentimentos interessantes que eu acho que vai fazer muito mais sentido. Primeiro ponto é que quando eu conversava com algumas pessoas, eu sentia que eu poderia, como se, como se o Senhor me mostrasse as pessoas que eu poderia desabafar, que se tornariam uma fonte de apoio para mim. Então, alguns amigos selecionados, eu tive um sentimento muito claro de que eu poderia contar minha situação para eles e de que eles me apoiariam nesse processo. Então, eu fiz uma seleção dos meus amigos. E eu tive um sentimento de tipo, eu tinha um certo receio de que eles me julgariam de alguma forma e ficariam decepcionados comigo. Mas todos eles, quando eu abri o coração e contei pra eles, todos eles me trouxeram muitas palavras encorajadoras, do tipo, cara, é muito difícil o que você tá passando. Eu não entendo o que você tá passando profundamente, mas eu te admiro muito. Pela coragem que você tá tendo de ir te confessar e de fazer o que é certo. E pra cada amigo que eu abri o coração e que eu contava, eu sentia um pouco mais dessa força, um pouco mais desse apoio, né? Eu consigo contar nos dedos da mão, assim, quais foram os amigos que eu abri o coração que eu contei sobre isso. Em relação a esse segundo período probatório, né, como é que ele foi pra ti e quanto tempo ele durou? Esse processo, a previsão inicial era de que ele duraria pelo menos um ano, né? E ele acabou durando um ano e meio. E aí foi terrível, né, o processo. Então, aconteceu uma troca de bispo no processo. Era pra ter durado um ano, acabou durando um ano e meio. Essa troca de bispo contribuiu, eu fiquei um período sem acompanhamento, mas continuei indo pra igreja. E aí, mais uma vez, o tempo, ele meio que vai te curando. Conforme você se aproxima de Jesus Cristo,
essa combinação de se esforçar para se aproximar de Jesus Cristo, de fazer um pedido sincero pelo perdão e de ter paciência com o tempo, ele, ele te renova, assim, nesse sentido. De te dar uma. Não sei, ele te traz uma proximidade da expiação de Jesus Cristo que eu acredito que se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não sentiria da mesma forma. E conforme o tempo ele foi passando, eu me sentia cada vez mais próximo e cada vez mais curado, sabe? Cara, como é que tu te sente em relação a essas experiências que tu teve? Então, agora, quando eu falo sobre essas coisas, eu não sinto dor. Nossa, que decepção que você fez. E em momento algum eu senti como se Deus ou o Salvador Jesus Cristo estivessem olhando pra mim lá de cima, tipo, decepcionados com o que eu fiz, sabe? Nossa, você é uma pessoa terrível porque você errou dessa forma, porque você pecou. Em momento algum eu senti esse olhar de julgamento. É, nem dele, nem deles, né? Nem de Deus, nem de Jesus Cristo, nem dos meus amigos, ainda bem. E muito pelo contrário. Eu sentia como se eles estivessem me carregando a cada dia e a cada fase. Eu sentia como se eles estivessem de braços estendidos para mim e me oferecendo tudo o que eles tinham por mim. Como se eles estivessem, não sei, certificando de que o sacrifício que eles fizeram por mim valeu a pena. E eu senti muita esperança mesmo. E tem uns momentos que você enfrenta sozinho, não tem jeito, que você fica triste, que você fica decepcionado. Pô, por que que eu fiz isso? Por que que eu poderia ter evitado? Eu sei que é culpa minha, mas por que que eu fui tão longe? E aí você consegue reconhecer às vezes que o Espírito te aconselhou no processo e que você meio que fechou seus ouvidos. E eu consegui reconhecer muito isso, sabe? Que o Senhor ele já não tinha me desamparado antes. Mas. E depois eu, assim, de sentir a misericórdia que ele tinha. E quanto mais eu estudava sobre o que eu tinha feito, mais doloroso ficava, mas ao mesmo tempo, do mesmo tamanho que a dor que eu sentia vinha, eu sentia mais fé, mais esperança crescendo dentro de mim. E era um misto de sentimentos. É muito difícil de lidar. Mas ao mesmo tempo, o Senhor, ele tá contigo. Apesar de você ter errado feio. O Senhor, ele tá contigo. E, e agora é muito doido, porque eu olho para essas situações e eu sinto como se, assim, eu sei que elas aconteceram, mas eu sinto como se eu não carregasse o peso delas. Como se, tipo assim, foi um evento na minha vida, mas que nem Deus e nem Jesus Cristo, eles olham para isso pensando, nossa, ó, eu sei que você cometeu um pecado lá no passado. E tô de olho em você, sabe? Não é isso. Não é isso. Não é igual quando a gente erra com um amigo, empresta dinheiro e quando um amigo seu te pede dinheiro emprestado não paga, que depois você fica com medo de emprestar dinheiro pra ele novamente. Com Deus, com Jesus Cristo, não é assim, tipo. Eu não sinto que eles ficam olhando pra mim como se, ó, fica de olho aí, senão você vai cair de novo no mesmo pecado que você cometeu. Isso não acontece. Tipo assim, eles me dão todas as, não sei, todos os meios, todos os caminhos, todas as coisas pra que eu continue tentando caminhar na direção deles. E como é que você diria que você se sente, ou você se sentiu depois de passar por tudo isso? Então, depois que eu superei, depois que eu recuperei minha recomendação pro templo, depois que eu voltei a frequentar o templo, depois que eu voltei à atividade plena, né, na igreja, eu não me sinto diferente das outras pessoas. Eu não me sinto pior do que as outras pessoas. E eu também nem sinto que Deus e Jesus Cristo, de certa forma, eles se lembram, né? Como fala a Escritura. Eu não sinto que eles se lembram disso. Eu sinto que realmente foi uma coisa desprendida. E que aquilo manchou meu ser naquele momento, mas que agora eu não carrego o peso e nem a cor desses pecados mais. E eu realmente tenho uma sensação de que eu fui limpo dessas coisas. Por causa do sacrifício expiatório, né? Por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. E eu não me sinto nem um pouco especial por causa disso, na verdade, né? Eu me sinto pior.
como um ser humano falho e todas essas coisas. Mas, apesar de reconhecer todas essas coisas, eu não sinto que Jesus Cristo, ele deixou de estender as mãos pra mim ou deixou de me ajudar a progredir ou melhorar nesse processo. E, cara, o que você diria para alguém que talvez esteja em dúvida sobre se confessar? Então, eu consigo garantir que a dor do pecado, ela é dolorosa, né? Ela é atormental, realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu posso garantir que a alegria do perdão, ela é igual ou maior do que o tamanho da dor que você sentiu no processo. E que vale a pena. Independente do tamanho do pecado que você tenha cometido, eu tenho plena convicção de que vale a pena andar o caminho do arrependimento e do discipulado. Eu tenho plena convicção disso. Então, para alguém que esteja na dúvida, né? Será que eu confesso? Será que eu não confesso? Vai lá e confessa. Paga o preço. Mas você vai perceber que o preço que você está pagando é muito pequeno, comparado com o preço que Jesus Cristo pagou. Que o processo de arrependimento ele vai ser muito mais. Ele vai ser doloroso, mas o resultado do processo vai te trazer uma leveza tão grande que você vai reconhecer que vai ter valido a pena. Sem dúvida nenhuma. Tenho certeza disso. Eu espero que esse testemunho, né, ele consiga te ajudar de alguma forma. Cara, muito obrigado por tudo que tu compartilhou, né, aqui, por ter sido tão aberto, né, tão honesto com a gente. Eu espero que realmente ajude alguém que esteja nos assistindo, nos ouvindo. E eu queria perguntar se você se importaria de prestar um testemunho, né, para então nós encerrarmos essa conversa. Não tenho dúvida da existência de Deus e nem do nosso Salvador. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a expiação é uma coisa real e que a gente pode aplicar na nossa vida diariamente. E não só pro arrependimento, né? Mas para que a gente se torne pessoa melhor a cada dia. Eu tenho convicção dessas coisas no meu coração. Fechou? Fica aí o meu testemunho.